pessoal, tudo bem? Eu me chamo Ludmila Calimã, sou professora de História e a nossa aula de hoje é sobre trabalho, classes sociais e cidadania. Vamos lá? Bom, gente, vocês já imaginaram um mundo sem ter que trabalhar? Será que seria possível? Eu digo para vocês que a resposta é não. Ainda a gente não tem tecnologia para tal feito. Então, é impossível a gente pensar numa história humana sem pensar no trabalho. Por isso, a gente está falando um pouquinho sobre esse tema com vocês hoje. Na verdade, o trabalho ele surge com o próprio homem. Por quê? O trabalho está vinculado à sobrevivência, à construção de um abrigo, à alimentação, à proteção, ao ensino. Bom, a verdade é que quando se procura demonstrar o significado de trabalho ao longo da história, a gente começa a tentar buscar entender o sentido do trabalho. Será que o trabalho ao longo da história vai ter o mesmo sentido? Será que o trabalho, na visão da antiguidade, é o mesmo sentido de trabalho que nós temos hoje? Vamos entender um pouquinho hoje. Bom, é importante observar que o ser humano, ele tanto transforma o ambiente quanto é transformado pelo meio ambiente. E, na verdade, o ser humano é um ser biopsicossocial e histórico. E por isso, quando a gente estuda o trabalho, a gente começa a compreender esse ser humano na sua completude. Bom, professora, mas como começar a pensar o trabalho? Eu digo para vocês que a gente tem que começar lá na pré-história. Bom, o ser humano, que é um ser que é Homo sapiens sapiens, né? Ele lá na pré-história, ele andava em bandos, né? Ele caçava, ele coletava alimentos, ele pescava e a gente sabe que havia pouca diferenciação social, ou seja, não haviam tantos cargos, funções, classes como a gente tem hoje. E, por outro lado, o ser humano na pré-história ele não estava acumulando riquezas ou coisa do tipo, ele não tinha nem condições, o que ele buscava era a sobrevivência. Vamos lá no slide em que a gente observa uma pintura rupestre com a representação da caçada na pré-história. Observem que essa cena é uma cena muito conhecida, que está em muitas outras pinturas rupestres, se vocês for fazer uma pesquisada lá no Google, e você observa que é uma cena do cotidiano, ou seja, o ser humano está constantemente trabalhando na pré-história para a sobrevivência. Essa é uma cena que a gente vê cotidianamente, você talvez viu lá na sua aula de artes ou na sua aula de história, né? Bom, voltando então, galera, nota-se que a nossa sociedade hoje é uma sociedade de divisão de trabalho, né, que é baseada em gênero e idade, mas que na pré-história tinha uma espécie de divisão de trabalho. A gente não pode generalizar, mas, via de regra, os homens estavam mais vinculados à pesca e à caçada, enquanto as mulheres estavam mais vinculadas em proteção, de abrigo e colheita, né? Mas não é uma colheita na agricultura, seria uma coleta de alimentos, algo muito mais simples, também no cuidado das crianças, né? Do próprio assentamento. É interessante observar que o conhecimento tradicional e o aperfeiçoamento de ferramentas davam significado àquela realidade, fazia com que a vida, cada geração que passasse, se tornasse um pouquinho melhor, tá? É importante observar que gradativamente a coleta e a caça vai dar lugar ao sedentarismo. Observem que lá no início da pré-história o ser humano é nômade, ou seja, ele anda de um lugar para o outro em busca de alimento, em busca de proteção. No contexto de sedentarismo, o ser humano está num único espaço, ele precisa estar ali. Mas, professora, por que ele resolve ficar num lugar só? Eu digo para você o seguinte, há vários fatores. Basicamente, a gente tem a questão do nascimento da agricultura, né, que é quando o ser humano começa a plantar, e é impossível plantar e sair por aí, viajando e correndo o mundo, eu preciso cuidar da minha colheita. O ser humano começa a domesticar os animais, né? E o ser humano começa, de certa forma, a construir abrigos, né, de proteção, em rochas, até mesmo abrigos em pedra também, com os elementos que eles tinham da natureza, né? Por outro lado, eles também começam a construir, a elaborar certos utensílios, cerâmicas, isso tudo é muito importante para o homem sedentário, que é o homem que acumula muito mais riquezas, né, e consegue viver até um pouco melhor. No sedentarismo, por outro lado, o ser humano ele começa a se aperfeiçoar nas suas ferramentas, né? Agora ele precisa praticar agricultura, mas eu preciso de ferramentas para praticar essa agricultura. Eu preciso construir uma aldeia, então eu preciso saber como construir uma casa. E é nesse contexto que surgem as aldeias, as vilas, né? Observem comigo no slide. Uma divisão, no contexto do sedentarismo, uma divisão de classes, né, de trabalho, que a gente pode entender um pouquinho para conhecer como é que funcionava essa sociedade.
A gente tinha, que é muito comum em sociedades sedentárias, lá no final da pré-história, início da Idade Antiga, a gente tem artesãos, agricultores, comerciantes, governantes, sacerdotes, mestres. A professora quer dizer que eram todas essas funções? Não, gente, a gente está generalizando para você conhecer um pouquinho dessa divisão. Haviam sociedades que não tinham todos esses elementos, né, de profissões, mas via de regra a gente encontra aí no início da antiguidade essas profissões já bem alicerçadas, que são fundamentais para a organização da sociedade da época. Tá? Vamos voltar então, galera, para entender o seguinte. Bom, a gente tem a pré-história, mas e a antiguidade? Como é que funcionava o trabalho? Vamos lá. Eu vou falar um pouquinho dos gregos para vocês. Tem um filósofo, que talvez vocês já estudaram em filosofia, quem é do ensino médio, que se chama Aristóteles. Ele escreveu a Constituição de Atenas lá no século IV a.C. Ele disse que a sociedade ateniense ela era dividida em 3 grupos. Que grupos eram esses? Vamos lá comigo no slide. A gente tem os eupátridas, que seriam os bem-nascidos, ou seja, os membros da aristocracia, os georgoi, que eram os camponeses, e os demiurgoi, que eram os artesãos. Esses eram a divisão clássica de uma sociedade ateniense. Vamos voltar então. Então, por que isso era importante para o trabalho? Na verdade é o seguinte, existe a questão do poder político. Para você ter cidadania em Atenas, para você ter direitos políticos, para você ter terras, para você poder organizar a sua vida em sociedade, você precisava ter pai e mãe ateniense. Era o padrão de Atenas. Os chamados metecos, que eram estrangeiros, e os escravos, eles não eram considerados cidadãos, ou seja, eles não tinham participação. Hoje a gente está na época eleitoral, né? Eleições municipais, a gente tem eleições nos Estados Unidos. Pois bem, nós temos a possibilidade de votar. Os metecos e os escravos em Atenas não tinham essa possibilidade, eles não eram tidos como cidadãos. Mulheres e crianças tinham uma cidadania, mas muito restrita, não podiam participar de grande parte da vida política ateniense. Aquelas funções que eu falei para vocês, essas sim, eles podiam, esses cargos de trabalho, eles tinham possibilidade, desde que fossem de pai e mãe ateniense. Bom, é interessante observar que aqueles que tinham condições de ter escravos, que tinham uma vida muito mais confortável, eles podiam viver o que a gente chama na Grécia Antiga de ócio. O que é o ócio? Hoje em dia, o conceito de ócio é um pouco diferente, mas na antiguidade, né, em Atenas, o ócio era o espaço de pensamento político racional. Era o tempo que eles tinham para destinar a pensar as questões da polis. Então, a filosofia grega, ela nasce nesse momento em que as pessoas estão livres do trabalho, quando eu falo trabalho, eu falo do trabalho braçal, do artesanato, né, para pensar as questões políticas. Esse era o contexto grego, né? Observem que havia uma separação entre o labor, né, que é o trabalho, e o mundo regido pela razão, que é o ócio. Então, o ócio para os gregos era o estado de ser. O estado, se eu sou livre, se eu sou cidadão e se eu tenho condições, eu não preciso me dedicar ao trabalho manual, eu tenho que me dedicar ao trabalho das ideias, né? A contemplação, a beleza, né? Observem agora, gente, esse slide que ilustra, uma charge, né, mostrando a ideia do ócio. O que é o ócio? Né? Tá ali na parte de cima, né, um rapaz dormindo e o negócio, que é o escravo ali, o trabalhador segurando. O que é um negócio no contexto grego? Neg é negar o ócio. Então, o negócio, voltando, na antiguidade, nesse contexto greco-romano, o negócio é visto como algo ruim, não como algo bom. O ócio, sim, é um privilégio, algo maravilhoso, algo, né, vinculado à política, a viver o belo e tal. Gente, nem precisamos entrar no juízo de valor, a gente está falando aí do contexto de como eles pensavam, tá bom? Agora, obviamente, para o grego fazer tudo isso, ele precisava do trabalho escravo, que é algo muito ruim. Então, o trabalho braçal era fundamental para eles poderem viver esse ócio. E aí é interessante observar que a escravidão na Grécia Antiga, ela podia acontecer de 2 formas. Captura de guerra, então conflitos entre povos poderia gerar a captura de pessoas para a escravidão, ou a escravidão por dívida também, que era muito comum, tá? Observar também, gente, que a disposição da sociedade grega, principalmente a utilização de mão de obra escrava, ela proporcionou, de certa forma, possibilitou a formação desse pensamento filosófico. Então, quando a gente estuda o Platão, o Aristóteles,
Pitágoras, todos esses grandes pensadores da filosofia, da matemática, são pessoas que foram, de certa forma, sustentadas, né, por um grupo de pessoas que estavam no negócio, no trabalho, no dia a dia, nas plantações, né? Então é importante a gente problematizar essa questão, tá bom? Bom, saindo do contexto grego, indo para o contexto romano, Roma também tem muito a nos ensinar sobre trabalho. Na verdade, a origem dessa palavra está numa palavrinha latina chamada tripalium. Tripalium é o quê? É um instrumento formado de 3 estacas de madeiras usadas na antiguidade para torturar escravos. Vamos lá comigo na imagem? Observem esse slide. Aqui a gente tem o que seria, né, a reconstrução imagética de um tripalium romano, né? Observem que é um instrumento de tortura, né? Então, percebam como mesmo os romanos entendiam o trabalho como algo de tortura, algo que não é tão bom. Vamos voltar então, galera? Então, olha só. E aí, para entender o trabalho em Roma, a gente tem que entender um pouquinho da escravidão. E a escravidão em Roma era a restrição completa e absoluta dos direitos, né? As pessoas que se tornavam escravos em Roma, elas eram absolutamente dominadas por seus domos, né? Por seus donos. Falo domos, mas é no contexto de dominação, tá? É interessante que alguns, obviamente, escravos conseguiam ser alforriados, né? Havia todas essas possibilidades, mas mesmo assim era muito difícil um escravo se tornar um cidadão romano, não era tão simples, né? Para você ser cidadão romano é você ter muitos direitos, né? Muitas possibilidades de ter uma vida um pouco melhor, tá? É interessante observar que os historiadores estimam que 30% da população da Roma antiga era formada por escravos. Uma quantidade bem grande, né, gente? Também, se você for estudar um pouquinho na história de Roma, você vai observar que no final do período republicano, né, a gente tem aí algumas revoltas de escravos, que inclusive tem aí séries que estão aí na Netflix, que vocês podem assistir, que contam um pouquinho e como que esses escravos foram duramente reprimidos por conta dessas revoltas. Era muito comum essas revoltas de escravos, tá? Observar, gente, que as pessoas que eram reduzidas à escravidão, elas muitas vezes, principalmente no contexto de Roma, tinha sim escravidão por dívida, mas Roma estava mais vinculada às guerras, né? Roma se expandiu muito, então nessas expansões havia muitas pessoas que eram capturadas para escravos e muitas pessoas que estavam falando uma língua diferente do romano. Então, você imagina você lá na Gália, sua família, você se tornar escravo em Roma e às vezes você não conseguia nem falar latim. E às vezes estava lá numa família romana trabalhando para aquela família em qualquer uma das funções necessárias do trabalho, né? O romano médio, ele achava a escravidão tão infame que aconteceu alguns casos de romanos serem capturados para se tornar escravos de outros povos, que eles preferiam a morte. Alguns chegavam a tirar a própria vida para não se tornar escravos, para vocês verem o nível, né, o problema da escravidão. Bom, a questão é o seguinte, Roma vai deixar de existir, né? A gente vai passar por um período de desagregação, que a gente chama, né, do Império Romano, a escravidão vai perder sua força, e aí a gente tem um contexto de ruralização da Europa. A Europa, que era, principalmente aquela região ali do Lácio, que é Roma, ela vai estar viva nas cidades, mas a gente vai ver um recuo para as zonas rurais. E aí a gente tem um nascimento da Idade Média, tá bom? Bom, observa comigo aí o slide. Na Idade Média, a gente tem uma divisão da sociedade também. Obviamente, gente, que eu estou aqui fazendo uma generalização, tá? É um modelo que se utiliza. Cada feudo vai ter outras funções, mas só para a gente saber um pouquinho como é que funciona isso. A gente tem numa sociedade medieval, via de regra, nobreza, né? Uma aristocracia, pessoas que têm o poder, que de certa forma trabalham muito com a guerra. O clero, né? Que é integrantes da Igreja Católica. E aí tem divisões de alto clero, baixo clero. Eu não vou entrar no mérito aqui com vocês por conta do tempo, mas você tem o clero muito forte, né? Porque a Igreja Católica ela vai se fortalecer muito nesse período medieval. Temos artesãos e temos servos, né? Voltando aqui, galera, então a gente sabe que tem uma clara divisão de tarefas, voltando a falar do trabalho. Quem trabalha, então, na Idade Média? Quem trabalha são artesãos e servos. Professora, quer dizer que o nobre não trabalha? Bom, o nobre ele faz guerra, gente, de verdade. A maioria deles, quando você tem as cruzadas, os nobres vão para as cruzadas. Mas será que tem guerra o ano todo? Essa questão. O dia a dia, o labor matinal cabia ao artesão e ao servo, né? A questão toda é,
que tanto os artesãos quanto os servos, via de regra, eles estavam trabalhando nas terras ligadas à chamada gleba, que é essa grande terra do Senhor. Então, por conta disso, eles tinham que pagar o quê? Tributos, né? Olha, observem a imagem aí para vocês observarem um pouquinho da representação do trabalho na Idade Média. Você tem os servos plantando, né? Você tem aí uns instrumentos de trabalho na colheita, né? Observem, é interessante que os historiadores analisam detalhes dessas imagens, né? Os servos, eles são mais baixinhos, mais troncudinhos, por quê? Porque é a questão do trabalho diário, né? Como que isso era importante para o mundo medieval. Voltando aqui, galera, vamos nesse slide aqui para vocês entenderem. Observem aqui, como forma de controle, esse servo está trabalhando na terra do Senhor. Como que ele vai extrair alguma coisa desse servo? Eu estou pensando na visão do senhor feudal e do clero, né? Bom, obviamente, tributos, né? A gente conhece muito bem, os tributos estão aí na nossa vida cotidiana e na Idade Média não seria diferente. Trouxe aqui 3 tributos para vocês conhecerem, alguns outros, tá? Mas eu coloquei os principais. Corveia, que é o quê? Trabalho compulsório gratuito na terra do Senhor, em dias determinados. Talha, que é a parte da produção que estava vinculada, né, que era produzida no manso servil. E a banalidade, que é a taxa de utilizar ferramentas. Perceba o seguinte, voltando aqui, a banalidade, se um senhor tivesse um lugar, por exemplo, para assar pães, obviamente que o servo iria utilizar aquele lugar, porque ele não ia ter um lugar para assar pães, fornos maravilhosos, não ia. Então ele usa a banalidade. Então toda vez que ele utilizasse aquele espaço para assar um pão, ele tinha que pagar tributos. Nada muito diferente do que nós vivemos hoje, obviamente, mas Idade Média era assim, tá? Bom, gente, professora, você está falando da Idade Média, mas e aí, o que aconteceu depois? Gente, depois da Idade Média, vamos pensar agora num contexto chamado Idade Moderna. Na Idade Moderna aconteceu tanta coisa no que diz respeito ao trabalho, que vocês vão entender como que essas coisas mudaram completamente. Bom, primeiro a gente vai falar num movimento fantástico que aconteceu na Idade Moderna na Europa, chamado Renascimento. O Renascimento trouxe mudanças de concepção de trabalho. Agora, no Renascimento, enquanto na Idade Média Deus era visto como o centro de tudo, teocentrismo, no Renascimento a gente tem agora o antropocentrismo. O homem agora é visto como o centro de tudo. E a mudança não é só no plano do trabalho. A gente tem mudanças políticas, mudanças no comércio, mudanças na arte. Eu não vou entrar nessas questões, mas o trabalho, a visão de trabalho mudou. Por quê? Se o homem é centro de tudo, agora o homem precisa viver uma vida melhor. A ideia de se viver uma vida melhor surge aí. Bom, nesse contexto surge também, dentro do âmbito da Idade Moderna, a chamada Reforma Protestante. O que é a Reforma Protestante? Aquela mudança, né? Aquela ruptura que a Igreja teve, a Igreja Católica, em que surgiram as igrejas protestantes, né? E aí surge um homem muito importante para a história do trabalho chamado João Calvino, que é um dos precursores da Reforma, e ele vai valorizar o trabalho de uma maneira nunca antes vista. Segundo ele, o lucro era uma bênção de Deus, o trabalho dignificava o homem e enriquecia as pessoas não só no sentido do dinheiro, mas no sentido de valorização da moral, valorização da ética. Então a ideia de que o ser humano que trabalha é um ser humano digno, íntegro, uma mudança completa por conta de Lutero. Bom, a questão toda existia uma burguesia, né, que precisava de novos padrões morais, econômicos, religiosos, até mesmo para poder trabalhar, e por conta disso, Lutero e Calvino vêm para trazer uma justificativa que aquele trabalho era bom, ou seja, o protestantismo surge como para extrair uma lacuna, para conseguir preencher isso aí. Bom, professora, de onde veio toda essa ideia? Tem um teórico, um sociólogo, que talvez quem já está estudando sociologia já ouviu falar, chamado Max Weber. Ele vai teorizar essa ideia de que foi a Reforma Protestante que mudou a nossa visão sobre o trabalho. E ele vai teorizar numa obra chamada A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. E aí, nessa obra, ele vai falar que essa visão protestante ajudou o sistema capitalista a funcionar, que é inclusive o sistema que hoje rege a nossa sociedade. Vamos observar comigo, galera, esse slide aqui,
que tem a obra A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Essa obra, se eu não me engano, já está em domínio público, então, assim, possivelmente você consegue pegá-la lá na internet, dar uma lida. É importante para vocês vão entender um pouquinho mais desse contexto dessa reforma protestante e a relação com o trabalho. Vamos voltar, então? Vamos entender o seguinte, se no protestantismo agora o trabalho é como algo bom, é algo que você foi predestinado para fazer o bem, para dignificar, para ganhar dinheiro, é diferente do contexto católico medieval, que o trabalho é visto como um castigo. Então você vai ter duas visões que vão estar rivalizando no período moderno. Tá? A riqueza agora, para os protestantes, é algo positivo. Só que lembrar que essa filosofia vai gerar também um aumento do individualismo, né? A pessoa agora vai buscar viver uma vida disciplinada para lucrar, para valorizar a poupança, também é algo novo, tá? Então a gente tem uma mudança na virada na concepção de trabalho, beleza? Trabalho agora é visto como satisfação. O trabalho não é mais o tripalho romano, agora eu me satisfaço, até porque o trabalho pode me possibilitar ter lazer. Olha uma ideia interessante que eles começaram a ter. Bom, no desenvolvimento capitalista, né, e a gente já indo para sociedades contemporâneas, a gente tem novas forças de trabalho surgindo, criação das cidades, e a gente tem uma nova mudança de sociedade. Além disso, a gente tem também o desenvolvimento industrial, a construção de uma lógica fabril, tudo isso no contexto de trabalho. Observem que a visão protestante ela vai vencer em tudo que a gente está falando aqui. O protestantismo vai ser a religião realmente que vai filosoficamente ser predominante, né? No contexto da sociedade contemporânea, a gente tem um trabalho muito mais vinculado à utilização de máquinas, né? E aí a gente vai ter uma aula que eu vou falar um pouquinho sobre Revolução Industrial, eu vou deixar essa lacuna, depois vocês vão pegar um pouquinho mais nessa aula. Mas a sociedade contemporânea, ela vai se dividir em três grandes pontos que precisam ser ditos no contexto do trabalho, que é a Revolução Industrial, que foi determinante, a formação do capitalismo e a formação dos chamados estados liberais. E para pensar os estados liberais, a gente precisa entender que há uma mudança na política, né? Há uma mudança na política de uma maneira mais significativa. Pensar também, galera, que no âmbito das revoluções industriais, e aí a gente vai falar um pouquinho em outras aulas, a gente tem que pensar, e aí tem uma visão até que a gente chama aí dentro do âmbito do marxismo, que você tem operários, né, dentro das fábricas, e esses operários eles não vão ter o controle do processo produtivo, isso no contexto da Revolução Industrial, né? Observem que, no contexto industrial, o patrão ele vai ser visto como aquele que detém os meios de produção e o operário como aquele subordinado, né? E aí, essa subordinação, entendendo que o patrão ele é dono de toda a matéria-prima, o operário vai oferecer o trabalho, o patrão vai oferecer os meios de produção, tudo isso para obtenção do lucro. Percebam que isso faz o vínculo com a ética protestante, tá? Observe na imagem agora a cena do filme Tempos Modernos de Charlie Chaplin. Esse filme, gente, é um filme fantástico, vale a pena vocês assistirem, tá em domínio público. Observem que essa cena é a típica fábrica da Revolução Industrial, em que você tem toda uma linha de produção, né? E o Charlie Chaplin que faz toda essa cena mostrando como que as fábricas funcionavam. E é bem a cara do início da Revolução Industrial. Diferente, obviamente, das fábricas de hoje, mas representa um pouco do nosso trabalho no mundo contemporâneo. Vamos voltar então. Então, o que acontece? A nossa sociedade contemporânea é uma sociedade muito vinculada ao sistema liberal, e aí pensando no liberalismo a gente tem pensadores como Adam Smith, que ele vai valorizar essa ética do indivíduo, do individualismo, a menor intervenção do Estado na economia. Bom, o mundo contemporâneo, gente, então para finalizar essa parte, ele é marcado por um individualismo, ele é marcado também um trabalho com muito mais carga de trabalho mesmo do dia a dia, como nunca na história, né? Se você comparar aí o trabalho na antiguidade e o trabalho hoje, a gente observa que o trabalho hoje é muito mais extenuante. Muitas transformações sociais, porque a gente tem muitos, hoje, principalmente no mundo moderno, né, pós-moderno, novos perfis de trabalho, um perfil novo até do trabalhador.
Observar também, gente, que no contexto da ótica capitalista, a gente tem uma exploração cada vez maior da mão de obra, mas não só da mão de obra, a gente explora também o nosso meio, o meio ambiente que a gente vive, e isso é cada vez mais forte, para alimentar um consumismo, né, que é lógica da nossa sociedade. Bom, e para falar de trabalho, a gente também tem que falar de classe social e cidadania. Bom, quando a gente fala de classe social e cidadania, a gente começa a pensar um pouquinho também sobre o Estado-nação. E é o Estado-nação que visa no contexto da nossa modernidade. Bom, pensar a classe social nos ajuda a compreender a nossa posição social e como essa posição afeta as ações políticas no contexto da cidadania. Bom, muitas vezes há uma crítica com relação ao conceito de classes sociais, é muitas vezes questionado por algumas teorias, alguns autores, né? A questão toda é que de 20 anos para cá, a gente teve muitas mudanças nas teorias da modernidade, mudanças que contestam o conceito de classe social. Por quê, professora? Por conta da globalização, aumento de individualismo, e aí essas classes, a gente questiona se realmente elas fazem sentido. Muitos autores, eles falam o seguinte, olha, teve mudança na economia, na cultura e na política, que hoje em dia não faz sentido mais pensar tanto em classe social. Vamos entender um pouquinho. No plano econômico, a gente teve muitas mudanças por conta da terceirização, do pós-fordismo, das regulamentações do trabalho. No plano cultural, a gente tem uma mudança de classe, porque agora a nossa sociedade é muito mais de consumo e menos de classe, nossa mudança de estilo de vida. E a gente teve também no campo político, né, novos movimentos sociais centrados no indivíduo, né, e isso também foi importante para repensar essas classes sociais. A questão toda, gente, é que apesar disso tudo, ainda pensar as classes sociais são importantes. Por quê? Essas classes são ferramentas de análise dos fenômenos sociais que vivemos hoje. E é por meio das relações das classes sociais e da cidadania que a gente consegue entender os processos de centralização e distribuição de poder institucional, poder político. Então, se eu penso em política, se eu penso em campo político, eu preciso pensar, sim, hoje, apesar de toda a crítica, das classes sociais, tá? Então, no contexto de cidadania, nada mais é do que expressão da sociedade civil, né, enquanto participação. Pensar o seguinte, galera, pensar em cidadania é pensar numa sociedade mais justa e em relações de trabalho mais dignas. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Participem, comentem e aguardo vocês em outras aulas. Obrigada.